Então, oitavo anos, vamos falar um pouquinho da consciência do consumo da energia elétrica, né? Quando a gente fala de consciência de consumo e que tange a situação do nosso meio ambiente e que nós sabemos que é necessário ter atitude de sustentabilidade para quê? Para que tenhamos uma vida mais saudável e deixemos também para nossos filhos, nossos netos, para gerações futuras, um planeta mais saudável, é necessário que a gente já comece desde ontem, né, a praticar atitudes de sustentabilidade. E essas atitudes são atitudes que cada um de nós temos a obrigação de exercer. E dentro disso, o consumo da energia, ela também está inserida. Há um tempo atrás, foi necessário que foi aumentado, né, a taxa de luz, né, porque do pagamento, né, dos consumidores. Por quê? Porque as hidrelétricas, a gente sabe que hidra vem de água, né? Estavam vazias, assim que eles falavam. Também a gente sabe que existe também a parte política nisso aí, mas estavam vazias e aí elas não conseguiam produzir a energia necessária para repassar aos consumidores. Então teriam que usar de outros recursos, no quais esses recursos tinham um custo maior e esse custo era passado para o contribuinte. E aí, quem é que sai prejudicado nisso? Economicamente falando, nós contribuintes, mas falando em saúde, todo mundo, tá? Tanto o empresário quanto o contribuinte, que sai prejudicado. Por quê? Porque quando a gente polui mais o ar, poluição vem mais pra gente, doenças vêm mais pra gente, prejuízos na saúde é para todos nós que vivemos no mesmo meio, na crosta terrestre, correto? Então é importante ressaltar que o aumento do consumo de energia elétrica esse consumo exagerado, acelerado, né? Por que ele também se tornou exagerado, acelerado? A gente volta lá atrás e a gente vê que o quê? Que não existia maquinários que necessitavam de tanta energia, né, para ser funcionada. É porque muitas das vezes esses maquinários eles funcionavam a carvão, né, a vapor. Então não precisava da energia elétrica para o seu funcionamento. Hoje em dia você vê que grandes maquinários em hospitais que são necessários, os hospitais precisam ter lá o seu ressalvo no caso de faltar uma energia por causa justamente desses maquinários e dos pacientes que necessitam deles. Isso tudo é um consumo muito acelerado. Isso em termos, né, do Brasil, isso é termos mundial, né? E isso traz pra gente, isso contribui pra gente, na realidade, num crescente de poluição, tá? Porque quanto mais eu preciso de energia, mais construções serão feitas para suprir essa necessidade da população. Então, mais hidrelétricas serão construídas, tá? E aí, elas poluem cada vez mais o ar, tá? E aí vão causar o quê? Quando eu tenho poluição do ar, automaticamente eu tenho mais o quê? Eu tenho mais impacto ambiental, tá? E esses impactos ambiental, ele vem fazendo o quê? Na verdade, a hidrelétrica, o que ela faz? Qual é o motivo da hidrelétrica? O que ela resulta? Ela represa a água, correto? Ela faz uma represa de água. Vocês viram o que aconteceu lá no Brumadinho, totalmente diferente, mas mais ou menos por aí, para entender. Ela represa a água. Por quê? Ela pega a água, ela faz com que as turbinas comecem o quê? A se movimentar na produção de energia, né? Hoje em dia a gente sabe que tem vários tipos de energia solar, eólica, né? Mas nessa parte de hidrelétrica, eu preciso da água para ficar represada naquele lugar e para que as turbinas comecem a se movimentar. Então eu já estou fazendo um impacto o quê? Ambiental, tá? Eu já estou tirando a água do meio ambiente, correto? Aí, o que acontece? Tem outras alternativas, tem modos de fazer, mas modos de fazer sustentáveis que muitos não querem utilizar. Porque seria um processo mais vagaroso, um processo bem mais lento e que eles querem o quê? Agilidade. E que não é bem assim,
né? Se a gente parar para analisar, a gente tem que pensar, o que adianta eu falar assim, eu vou gastar, vou fazer isso aqui, que isso vai ser mais rápido, eu vou ganhar mais e a minha produtividade vai aumentar e vai ser melhor e o custo aqui, benefício vai ser melhor, vai cair mais no meu bolso. Mas e aí o planeta? Como que ele fica? Então é uma consciência. A consciência que a gente tem dentro da nossa casa, na utilização. Porque a gente não tem que ter, se a gente deixa muito tempo uma geladeira aberta, uma luz acesa, algum eletrodoméstico ligado sem necessidade, o que está acontecendo? Vai gerar o quê? Custo na minha conta quando vier lá para me pagar. Então, eu vou estar pagando mais algo que eu poderia estar economizando. Não gera para mim? Não está gerando isso para mim? Eu vou querer? Então, é a mesma coisa as grandes indústrias, os grandes empresários deveriam pensar, né? Mas não é essa mentalidade que ainda aflora de priora na mente deles, tá? O que aflora de priora na mente deles é eu ganhar, é eu lucrar quanto vai vir no meu bolso, o quanto eu vou saber, tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma alternativa que seria uma construção de usinas nucleares, tá? Por quê? Ela produz um lixo radioativo e ele deve ser armazenado em lugares remotos. O que é lugar remoto? Lugar que ninguém vai lá, que não é habitado, tá? Porque é perigoso. Lixos nucleares são perigosos. Por quê? Causa grandes catástrofes. Pode causar, tá? Grandes catástrofes. É nuclear, é lixo contaminante, tá? Por exemplo, aconteceu, lembra de Chernobyl? Né, que aconteceu, muita gente morreu, é contaminante. A energia eólica, ela vem sendo implantada, mas não tão grande, tá? Geralmente nas cidades litorâneas que tem muito, né? Dá para você usar. Eólica é aquela energia dos ventos, tá? A energia solar, que é muito cara ainda, gente. A maioria da população não tem condições, não tem capital para implantar na sua residência energia solar, porque ela é muito cara, o custo dela é muito caro, tá? Para implantar, porque ela polui muito menos, né? Quase que zero a poluição e economiza muito, mas em contrapartida, a sua instalação ela é muito cara, então a população, a maioria, não tem poder aquisitivo para isso, tá? Então, o que é necessário para que eu tenha na minha cabeça o que eu poderia fazer para evitar esse consumo? Eu tenho um consumo, desculpa, consciente da energia. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que eu sou o planeta. Se eu faço parte daqui, eu também sou planeta. E eu preciso respirar o ar, né? Eu preciso dos recursos naturais que aqui nesse planeta tem. E se eu não tenho consciência desse uso, se eu faço um uso errado, eu não só prejudico a mim, quando eu prejudico os meus e os futuros, tá? Então, o consumo consciente da energia elétrica, ele é essencial para o desenvolvimento sustentável. Se eu tiver consciência, automaticamente eu vou estar construindo o desenvolvimento sustentável. Porque se eu tenho consciência e faço com que os que estão do meu lado também se conscientizem, isso vai se propagando. A energia ruim se propaga, mas a energia boa se propaga também. Então a gente tem que entender isso. É necessário entender e é possível que isso aconteça, tá? É possível reduzir o consumo da energia elétrica. É possível que a gente tenha um baixo custo. É possível que, de repente, se faça uma programação em que se custeia em menor valor a energia solar, para que mais pessoas, né, da população tenha essa energia na sua residência. Mas é importante que nós tenhamos esse consumo consciente. É importante que nós façamos isso. Não é só de boca, não é só falar, entendeu? Porque muitas das vezes a gente faz gastos desnecessários. Então a gente tem que saber o que é necessário mesmo, tá? Por exemplo, condomínios, residências, hoje em dia se usa aquela lâmpada de presença, né? Se você chega naquele local, ela acende. Você saiu, ela apaga. É uma consciência. É um consumo consciente. As lâmpadas foram trocadas, foram mudadas por lâmpadas que duram mais e consome menos e polui menos. Então, tudo isso tem que ser trabalhado
na nossa cabeça, entendido e repassado. Porque também não adianta só eu querer e ficar parada e também não fazer. Então, são atitudes que fazem com que a gente vai gradualmente, que também não vai ser de hoje para amanhã, que essa situação vai mudar, mas que a gente possa gradualmente ir mudando. A sustentabilidade é algo que o mundo, em geral, global, ele não se programou. Por quê? A natureza deu e dá gratuitamente coisas maravilhosas, recursos, né? Já diz o nome, natureza, naturais, maravilhosos ao homem. Só que o homem, na ganância de quanto mais tem, mais ele quer, infelizmente, lamentavelmente, ele destrói a natureza. Eu estava vendo hoje um vídeo mais cedo, uma amiga minha, até de Marinha, ela colocou um vídeo que ela estava na Enseada de Botafogo. Eu há muitos anos eu trabalhei lá, na adolescência. E a Enseada de Botafogo ninguém entrava, porque é lama pura, sabe? Tipo Sepetiba. Era um pouquinho melhor que Sepetiba, mas por aí. Ela mostrou um vídeo que ela estava lá, ela gravou. A água está límpida, você consegue ver a areia, aquilo límpido. Ela falou, gente, parece até pra Ilha Grande, porque as águas da Ilha Grande é assim, né? Aquilo límpido, porque lá Ilha Grande, ele é tombado, patrimônio histórico, né? Então não pode ter poluição, aquelas coisas. Aquilo límpido na Enseada de Botafogo. Aí eu te pergunto, limparam, fizeram? Não. Porque a quarentena, a proibição de frequentar certos lugares está diminuindo a incidência do ser humano, né, em certos lugares. E aí é comprovado, a natureza está comprovando, sem ninguém fazer pesquisa, sem fazer pesquisa, que é o homem que degrada a natureza, que é o homem que destrói a natureza. Entendeu? Outro dia eu estava vendo a repórter falar que ela mora na Lagoa, ela falou, eu nunca tinha escutado o canto dos pássaros. E eu aqui sentada na minha varanda, no apartamento dela, ela escutando o canto dos pássaros, sons que ela não tinha ouvido. Por quê? Porque os pássaros não conseguiam chegar naquelas árvores. De tanta poluição, de tanto barulho, poluição sonora, poluição mesmo do ar, entendeu? E agora com a baixa, vamos dizer assim, tem pessoas na rua, mas que se diminuiu, a natureza, ela se aflorou. Se você for em algum campo, alguma coisa assim que era habitado, né, pelo ser humano, você vai ver nascer vidas vegetais, né, a flora, cada coisa mais linda. Os animais aparecendo, chegando. Por quê? É aquela coisa que eu falo que eu sempre gosto de dar aula, né, sobre a evolução humana. Quando a gente fala de Lamarck e Darwin, né? E a gente hoje vive o darwinismo, até os dias de hoje, ninguém desbancou o darwinismo, mas Lamarck falava que era o uso e o desuso. A teoria marcante de Lamarck era a teoria do uso e desuso, onde ele dizia que a girafa tinha um pescoço pequeno porque ela não era preguiçosa e não esticava para alcançar o topo da árvore e comer, né, a copa da árvore. Já as girafas que tinham um pescoço grande é porque elas se esticavam e aí comia a copa da árvore. Então, de tanto elas usarem isso, se esticar o pescoço ficou grande, as outras ficaram pequenas, né? Era uma das teorias que Lamarck defendia. E aí passou um tempo, veio Darwin e viu que não tinha nada a ver aquilo ali. Que existia vários tipos de espécies, né? Então tinha as espécies, que as girafas com o pescoço menor e as girafas com o pescoço maior. E era o contrário. E ele veio, desbancou e que até hoje a gente vive, né? A teoria do quê? Da seleção natural. E mais do que nunca, eu estava pensando esses dias, até como bióloga, que realmente Darwin, na verdade, a teoria de Darwin é cada vez mais batida, porque, veja bem, os animais estão chegando, a natureza está se aflorando quando o homem se afastou. Seleção natural. Entendeu? Seleção natural. Porque a gente não via mais um pássaro, a gente não via mais um canto, a gente não via mais aquela flor, aquela árvore assim, daquele jeito.
Por quê? Porque o homem polui, porque o homem desmata, porque o homem chega ali, ó, toma conta, o homem coloca ruído, é poluição sonora, e aí afasta a natureza. Afasta os animais, afasta um crescimento de um vegetal, entendeu? E aí o que acontece? A natureza, ela fica, vamos dizer assim, aprisionada, oprimida na situação do que o homem a coloca, né? E aí, como agora estamos nós presos, né? Olha aí como que a vida é, né? Que se faz. O homem está preso, então certos lugares eles não podem mais estar, né, indo e frequentando e tudo mais. A natureza está falando assim, olha aqui como que eu sou linda, eu sou bela. Olha o que eu posso te dar. E olha o que você faz comigo. Olha como que eu estou me renovando. Né? Então, aí quando eu vi hoje essa imagem, né, da água limpinha, ela filmou a parte da enseada todinha para dizer, ó, tô aqui em Botafogo. Filmou todinha e filmou a água limpinha. Você vê naquela areia limpa. Eu falei, gente, peguei tanto ônibus ali, aquilo sujo. Meu Deus do céu, imundo aquilo ali. Limpinha, mas é o quê? O homem não está ali. Vai para acabar isso, o homem vai voltar. Eu espero. Eu nutro essa esperança que o homem tenha essa consciência também. Não é só a consciência humanista do ser humano para ser humano, mas a consciência do ser humano para a natureza, que nós necessitamos da natureza. Aí quando acontece certas coisas, fala assim, a natureza é isso. Não, a natureza ela está no tempo dela, ela está no habitat dela. Então, mais do que nunca se reafirma, né, a teoria da darwinista. Por quê? Darwin fala seleção natural. Então a gente vive num lugar que é seleção natural. Né? Aquilo que eu falo, a gente ia conseguir se viver lá no núcleo da Terra? Claro que não, a gente ia morrer, né? A gente ia conseguir viver num lugar super gelado com 0, não. Então, é porque é a seleção natural que a gente vive. Então, que a gente consiga colocar dentro da gente essa questão toda, essa matéria que foi passada sobre a consciência do consumo da energia elétrica é importante. Porque são consciênciazinhas piquitititas que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo e vai realmente fazendo com que a gente vá transformando esse mundo. Por quê? Em 1992, teve aqui no Brasil a Eco 1992. O que foi essa Eco? Várias pessoas, vários líderes vieram de nações, vieram até aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, tá? Foi quando se viram as forças militares, né, cercando as ruas, porque tinham vários líderes importantes, de nações importantes. Aqui, eles se reuniram em congressos para discutir o que eles poderiam fazer para salvar o planeta e diminuir o efeito estufa, o efeito da camada de ozônio, enfim, no planeta Terra. Ali eles se reuniram por dias, se combinaram, se comprometeram em vários tipos de coisas e marcaram que depois de 20 anos eles se reencontrariam para saber o que foi feito, qual foi a evolução, o que aconteceu. Aí surgiu a Eco 2020, né, que vocês já eram nascidos e vocês já conheciam. Eu, em 92, eu estava na época até já adolescente, né? E aí, o que acontece? 2020, eles se reuniram, né? Eco 20, eles se reuniram, 2020. Eco 20, eles se reuniram depois de 20 anos e constataram que a maioria das coisas que eles tinham estabelecido ali há 20 anos atrás não tinham sido realizadas. Pelo contrário, a camada de ozônio estava maior, a ruptura, os efeitos estufa estavam maiores, os danos no planeta Terra maiores. Foi preciso uma menina vir discursar, uma criança, vamos dizer assim, falar sobre essa proteção do meio ambiente. E ainda continua. Então, para vocês verem que a consciência, ela é importante. E isso começa da gente, de cada um de nós, tá? Então, deixa essa pergunta no ar para vocês, 8º ano. O que eu posso fazer dentro da minha casa, no meu ambiente, né, que eu convivo todos os dias, para reduzir o consumo da energia elétrica?